Bom dia, queridos, a graça e a paz do Senhor seja sempre conosco, amém? Amém. Que bom, queridos, estarmos reunidos no nome do Senhor, podermos adorá-lo, bendizer-lhe o santo nome. Convido você a abrir a sua Bíblia em Apocalipse, no primeiro capítulo. Nós, no nosso plano de leitura bíblica, estamos no livro de Apocalipse e essa semana leremos praticamente todo o livro de Apocalipse e eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. Em Apocalipse, capítulo 1. A partir do verso de número 9, leremos do verso 9 ao verso 20. Nós temos, queridos, um texto belíssimo, porque é inspirado pelo Espírito Santo, porque é palavra de Deus, mas envolto em muito mistério. O senso comum acha nele confusão e, por vezes, medo. E não há nada disso no texto. Pelo contrário, é um livro de esperança para nós que somos o povo de Deus. Acompanhe então a leitura de Apocalipse, capítulo 1, versos de 9 a 20. Diz assim a palavra do Senhor: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oremos, queridos. Pai, eis-nos aqui reunidos em Teu nome, diante do texto sagrado. Pedimos ao Senhor, fala conosco, ó Pai, inunde o nosso coração de Tua palavra, fale profundamente as nossas vidas, porque necessitamos ser instruídos por essa palavra inspirada por Ti, ó Deus. Fala conosco, destrava mente e coração, repreende o diabo, nosso adversário. Ele não quer que tenhamos a compreensão da Tua palavra. Senhor, precisamos de Ti. Leva-nos cativos ao Teu trono de graça e glória, nessa manhã de domingo, em Cristo Jesus. Amém. Queridos, como eu dizia, o livro de Apocalipse é um livro de grande esperança para todos nós que somos o povo de Deus. É o livro que conclui a grande história da redenção ao demonstrar o triunfo final de Cristo, com glória e grande majestade. Aos curiosos, interessam as interpretações sobre os detalhes, muitos dos quais nós não temos uma conclusão, não temos uma ideia final. Mas aos que têm sede, fome de Deus, importa, no livro do Apocalipse, a Trindade eterna, em toda a sua ação e obra de redenção, ao chamar um povo para si, guardar esse povo de todo mal em tempos de tribulação e em fazê-lo triunfar rumo à nova Jerusalém, a pátria celestial,
feita pelo próprio Deus para aqueles que são seus. No verso 9, queridos, a igreja, e João relata isso, a igreja vivia tempos de tribulação, tempos de grande perseguição. O livro de Apocalipse foi provavelmente escrito bem no finalzinho do século I, por volta da década de 90 do primeiro século, possivelmente escrito sobre a perseguição de Domiciano, o imperador romano, e a igreja padecia. A primeira perseguição vivida pela igreja é dos próprios judeus, vivida pelos crentes que estavam primeiramente reunidos em Jerusalém, e depois da morte de Estevão, começam a ser, pela perseguição, dispersos pelas regiões da Ásia Menor, caminhando até a capital do império, a cidade de Roma, onde o nosso irmão Paulo passará o resto dos seus dias, pregando e anunciando o Evangelho. Assim termina o livro de Atos. Queridos, o que nós temos é agora, já no final do primeiro século, uma igreja que de fato avançou sobre todo o Império Romano e fora das fronteiras do Império, mas ainda assim tem vivido debaixo de perseguição, e uma perseguição que não é apenas local, como era a perseguição a partir de Jerusalém, e está muito claro isso no livro de Atos, no capítulo 6, 7 e 8, quando Paulo está indo para outras cidades e os judeus vão acompanhando, perseguindo a mensagem que está sendo anunciada. Agora não, a perseguição se ampliou, ela é sistêmica, ela vem por parte do próprio Império Romano. João mostra então que cada crente não está isolado na sua luta e na sua tribulação por causa do Evangelho, mas são companheiros uns dos outros, mesmo em meio à tribulação. Mas também são companheiros no reino, porque fazem parte deste mesmo corpo, deste mesmo chamado e dessa mesma missão, e são companheiros também na perseverança. Eis o verso de número 9. Irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Perseverar firme é marca do crente fiel. Manter-se firme na fé em Cristo Jesus é marca do cristão verdadeiro. A bandeira de João, bem como dos nossos irmãos ali no primeiro século, está na fé em Cristo Jesus, está na palavra de Deus e em testemunhar o Evangelho. João se acha na ilha de Patmos, preso por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O Evangelho fez com que João acabasse preso na ilha de Patmos. Fez com que muitos dos nossos irmãos no primeiro século estivessem dispersos fora de suas terras originárias, estivessem fugindo por causa da perseguição. Mas ainda assim, eles estão unidos, são companheiros na tribulação, no reino de Deus, na fé firme, a sua perseverança. Veja os versos de número 10 e 11. Vamos ler novamente, queridos. Olhe para a sua Bíblia aí, versos 10 e 11. Diz assim: Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês? Escreve em livro e manda às 7 igrejas, e a lista: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A forte voz e os sons específicos aqui no livro do Apocalipse estão na voz do narrador, estão na voz do Senhor, estão nos diversos sons presentes no livro, mas revelam a relevância da mensagem e a ênfase em seu conteúdo. São 7 as igrejas aqui listadas, e se você leu o capítulo 2, pois foi o texto que iniciamos a ler nessa semana e concluiremos ou continuaremos durante essa semana no livro de Apocalipse, são 7 igrejas e cada uma delas com um problema identificado, um ponto positivo, aquilo que Deus ressalta de positivo nessa igreja, algo a ser melhorado que a igreja precisa praticar e uma promessa, aquilo que Deus fará ao seu povo. Queridos, o número 7 simboliza na Bíblia a totalidade. Lá em Gênesis, capítulo 2, versos 2 e 3, Deus conclui a criação do mundo em 7 dias. E em todo o texto sagrado nós temos vários exemplos, também no Novo Testamento e aqui no livro de Apocalipse.
Aqui, especificamente, a igreja está representada por essas 7 igrejas. Há em nós, como corpo de Cristo, como Igreja Presbiteriana de Brasília, como Igreja do Brasil, como igreja, como corpo de Cristo, há em nós pontos que precisam melhorar, há pontos fracos na nossa prática da fé, mas há pontos que se destacam, onde Deus olha para nós e vê, somos de fato o povo eleito. E há promessas a nós também, queridos. A mensagem de Deus é para todo o seu povo. Por isso a mensagem de Apocalipse é para você, é para mim, é para nós, é para a Igreja Presbiteriana de Brasília, é para a Igreja de Deus em toda a terra, é para todas as igrejas, em todo lugar e em todas as épocas. Versos de 12 a 16. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, e aqui a ênfase que eu quero dar, queridos, semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva lã, como neve. Os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Cristo está em glória e majestade. Ele é o Filho do homem, como descrito na visão de Daniel, no capítulo 7, verso de número 13. É o mesmo Senhor triunfante, ou como nos evangelhos, o Filho do homem, aquele que é a encarnação, aquele que é Deus entre nós, Emanuel, sendo a aplicação da visão profética e messiânica daquele que viria para resgatar o povo de Deus para o próprio Deus, sendo Ele mesmo o Filho de Deus. No texto que lemos, queridos, ele é apresentado como o juiz e o governante sobre a igreja, mas também sobre todo o universo, sobre toda a terra. Ele é o Senhor de dias, com os cabelos brancos, representando toda a experiência e sabedoria, mas os seus olhos são como chamas de fogo, porque também queimam o pecado, anunciam a condenação onde não há arrependimento. Ele é Senhor que pisa com pés de força, é Senhor que traz discernimento e verdade, pois de sua boca sai uma espada afiada. Cristo é a representação do Deus soberano, sendo Ele mesmo o próprio Deus, que governa sobre tudo e que governa sobre todos. Versos 17, 18 e 19. Olhe mais uma vez na sua Bíblia, queridos. Quando o vi, a reação do nosso irmão João, caí a seus pés como morto, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Cristo se revela sua história de salvação, de redenção. Revela o triunfo do seu povo, aqueles que estão ligados a Ele, aqueles que foram conquistados por Ele, que foram lavados em seu próprio sangue. Todo encontro, queridos, com a glória de Deus deve causar em nós grande constrangimento. Toda vez que somos lembrados, relembrados e impactados pela majestade do Senhor, não há outra alternativa a não ser nos rendermos aos seus pés. João não encontra outra alternativa a não ser se lançar aos pés do Senhor, como se estivesse morto. Cristo é o Alfa e o Ômega, como está ainda no capítulo 1, lá no verso 8, olha aí o texto, para palavras do nosso próprio Senhor. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Mais uma vez, no texto que lemos, o Senhor se apresenta como o que tem controle sobre toda a história, que conhece do começo ao fim, e a história não passa despercebida aos seus olhos.
não há um limite para o seu conhecimento, não há um ponto que fugiu de sua atenção. Aquele que era, desde o princípio, continua sendo, e há sempre de ser Senhor. Ele é eterno. Ele é o eterno Redentor, Ele é o Verbo de Deus, o Logos de Deus, mas também é o querigma, a palavra poderosa de Deus. Aquele que morreu e ressuscitou, morreu nos tempos eternos, encarnou a morte aqui entre nós, mas ressuscitou e por isso vive eternamente. Ele é o triunfante, o vitorioso, que por direito possui as chaves da morte e do inferno. Portanto, nem o inferno foge do seu controle. Queridos, tudo, absolutamente tudo, está debaixo do seu governo. Não é diferente em nossas próprias vidas. Nós somos governados, orientados, somos conduzidos por sua mão forte e poderosa. Por fim, verso de número 20, leemos mais uma vez. Olha aí no texto sagrado. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, no texto, de 9 a 20, há uma narrativa, o início da visão de João, e então, no meio do texto, nós temos 7 candeeiros de ouro, como se fossem grandes castiçais, acesos, brilhando com fogo, grandes luzeiros, e as 7 estrelas, e as 7 estrelas estão nas mãos do Senhor. E o Senhor passeia no meio desses 7 candeeiros com as estrelas em suas mãos. As 7 estrelas são os líderes das igrejas, e os candeeiros são as próprias igrejas. Olha o verso 13, olha aí o verso 13. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem. Cristo passeia no meio dos candeeiros, o Senhor anda, caminha no meio da sua igreja. Primeiramente, queridos, nós devemos brilhar à luz de Cristo, assim os candeeiros não podem se apagar jamais, eles precisam estar acesos. Como Cristo nos orienta no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, no verso 16, e ele diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. E tem um objetivo, a fim de que eles vejam as boas obras que vocês pratiquem e conheçam ao Pai que está nos céus. A igreja é a luz no mundo que está cheio de trevas, mas não estamos sozinhos. Uma vez que a luz não é própria nossa, uma vez que nós não adquirimos essa luz, uma vez que a luz que brilha em nós não é a nossa luz, mas é a luz de Cristo que está em nós, é o poder de Deus manifesto em nossas vidas, então não podemos deixar essa chama se apagar. Precisamos ser alimentados todo dia por essa paixão, por esse fogo do Senhor, e que não é outra coisa senão o conhecimento da sua palavra, senão a comunhão com Ele em uma vida de devoção, uma vida de oração, uma vida de consagração. Brilhemos, queridos, à luz de Cristo e não façamos pensando que temos luz própria, mas é o Senhor que está no meio de nós, ou no meio de vós, Ele que está entre nós, o seu povo, e por isso devemos brilhar a luz do Senhor que vive em nós. Mas olhe também o verso 16. Tinha na mão direita 7 estrelas. Tinha na mão direita 7 estrelas. Queridos, é Cristo quem tem a direção da igreja em suas mãos. Por isso, em cada uma das cartas às 7 igrejas, Cristo começa dizendo ao anjo da igreja. Olha o capítulo 2 de Apocalipse, claro. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Verso 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. Verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Continua, verso 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve. Capítulo 3, verso 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve.
verso de número 7 do capítulo 3. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve, por fim, verso 14 do capítulo 3, ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve. O Senhor está dando aos anjos da igreja, ou à liderança da igreja, o anjo da igreja não é uma figura mística, mas é a própria liderança da igreja, está dando a eles a sua orientação. Nada foge ao seu controle. Cristo levanta, Cristo derruba, Ele tem toda a liderança em suas mãos, Ele governa e governa através daqueles que foram chamados com seus propósitos específicos. Eu quero, queridos, para encerrar, fazer algumas aplicações do texto que foi exposto. Em tempos de tribulação, em tempos de agonia, de incerteza, mantenha sempre firme a fé e a esperança. Cristo está conosco, nada fugiu ao seu controle. Queridos, tenha firme a fé e a esperança, porque a promessa que Ele fez há de se cumprir. Se estamos no firme fundamento da igreja, e o firme fundamento inabalável da igreja é Cristo Jesus, pois Ele é o Senhor da igreja, então se cumprirá aquilo que foi dito pelo próprio Cristo em Mateus capítulo 16, verso 18. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Cristo é o fundamento de sua igreja. O inferno, a morte, o governo, os homens, os crentes, tudo está debaixo do seu governo, do seu controle. Ele triunfa sobre tudo, Ele triunfa sobre todos. Nada fugirá do seu poder soberano. Queridos, em tempos de incerteza, apenas creia no Senhor e continue a ser nutrido por sua palavra. Continue a se alimentar por essa palavra viva. O Senhor sempre sustentará a sua igreja. Não há morte, não há inferno, não há perseguição, não há tribulação, não há cerceamento que possa nos tirar do centro, do núcleo da vontade do nosso Deus. Ele sempre dirigirá o seu povo com mão poderosa. Essa é a esperança de João a escrever para a igreja, preso na ilha de Patmos, sabendo que outros irmãos estão atribulados pela perseguição, e então ele diz: estamos firmes na fé, somos do mesmo reino, perseveremos, continuemos firmes pelo Evangelho. Mas, queridos, Cristo está entre nós, Ele está no meio do seu povo, Ele habita os nossos corações, Ele habita em nós, o seu Santo Espírito está em nossas vidas. Ele está aqui neste lugar, Ele está aqui reunido conosco agora, nesta manhã. Ele passeia entre nós, queridos, derramando sua graça, vida e esperança, renovando o amor, ministrando a sua misericórdia aos nossos corações, nos perdoando quando confessamos os nossos pecados, trazendo a esperança onde há desilusão, renovando a fé, onde parece que o nosso coração não consegue mais crer. Ele sempre está entre nós. Somos companheiros de fé, somos irmãos na viva esperança, perseveramos pela obra do Evangelho, somos capacitados por Deus, pelo próprio Deus, dia após dia, em comunhão profunda com Ele, sentados à mesa, reunidos em comunhão. Cristo está presente entre nós. Esse domingo de manhã, queridos, nosso terceiro domingo, como o reverendo Weber bem lembrou, é o domingo de ceia. Nós não podemos jamais, queridos, perder isso de vista. Quando nos reunimos, reunimos-nos no nome do Senhor. Quando somos congregados pela memória daquele que morreu e ressuscitou para que fôssemos o seu povo. E é Ele mesmo que, estando entre nós, nos lembra: eu estive morto, mas ressuscitei para que vocês fossem o povo de Deus. Oremos. Senhor, eis-nos aqui, somos o teu povo, conquistados pelo poder do Evangelho,
pela encarnação, pelo símbolo vivo do amor de Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Cristo Jesus. Obrigado, Deus, o nosso Senhor, Pai Todo-Poderoso. Obrigado, Espírito Santo, porque aplicas em nosso coração a verdade do Evangelho. Somos teu povo, Trindade eterna e santa. Então governe as nossas vidas. Estando entre nós o teu povo, governa-nos com tua mão poderosa. Conduz a liderança do teu povo. Conduz os anjos da igreja. Conduz-nos como teus filhos, ó Pai, para que vivamos a tua vontade, sempre debaixo da tua orientação, da tua direção. E mesmo em meio à tribulação que possa acometer o teu povo, questões externas, ó Deus, que possam afetar ou tentar afetar a prática da nossa fé, nós clamamos que o mundo jamais seja vitorioso. Nós cremos na tua promessa, ele jamais será, mas que o Evangelho prevaleça sempre e haja sempre um povo fiel ao Senhor, que guarda os teus mandamentos, que vive pelo teu Evangelho. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.